Vamos lá, galera. Quarta-feira, 26 de abril, né, de 2023. Canal Aposta da Dupla de volta, trazendo aí prognósticos, palpites e cenários para o trade. Então, hoje separamos aí 8 jogos aí para analisar junto com vocês e teremos mais os jogos extras aí, que serão 9 jogos, se eu não me engano. Então, tá aí, meu amigo Di. Como é que tá, Di? Tudo certo aí? Fala pessoal, tudo certo? Boa quarta-feira a todos. Agradecer a todo mundo aí que tá deixando o like aí, né? Que nos acompanha aí. Então já vou pedir o like também, né? De novo. Então, cara, já deixa teu like aí, te inscreve no canal, ativa o sininho, nos dá essa força aí. Como o Danelis falou, vamos trazer bastante jogo interessante. Tem bastante jogo bom hoje, hein? Jogo bom. Então vamos trazer a nossa análise e as nossas entradas pré. Então, sem mais delongas, bora para os jogos. Vamos começar com o jogo do Atlético de Madrid e Mallorca. Então, o jogo válido aí pela 31ª rodada da La Liga, né? A gente vê que confronto nos últimos 3 anos aí o Mallorca uma pedra no sapato do Atlético de Madrid, né? 3 vitórias do Mallorca e 2 vitórias do Atlético de Madrid. Que a raiz das duas equipes, né? Teve um amistoso aqui, o Atlético de Madrid fez com o Besiktas, mas aí nos últimos 9 jogos perdeu um, empatou outro e ganhou 7, né? Então vem numa sequência boa, apesar de ter perdido para o Barcelona esse último jogo, né? E o Mallorca aí vem 4 jogos invictos aí, mas pegar a race dos últimos 10 jogos, apenas 3 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Então o Atlético de Madrid aqui terceiro colocado, né? 60 pontos, tentando cravar a vaguinha na Champions, nessa reta final de campeonato. E o Mallorca aqui meio de tabela, uma zona mais meia morta aqui, né? Apesar que tem chance também de pegar uma vaga na Liga Europa, né? Então tem que fazer uma campanha aí quase perfeita aí nessa reta final. Atlético de Madrid aqui, a gente vê que em casa faz uma boa campanha, né? Se for ver o Atlético de Madrid em casa, 15 jogos, 9 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. E o Mallorca fora de casa, em 15 jogos, 4 vitórias, 3 empates e 8 derrotas, né? A gente vê que o Mallorca até não começou tão mal fora de casa, mas me deu uma sequência muito ruim. E o Atlético de Madrid começou oscilando, mas vem numa sequência muito boa e com 5 vitórias consecutivas. Vamos para mais dados aí. O Atlético de Madrid marcou em 9, não perdeu em 9, e under 3 nas últimas 6. O Mallorca concedeu em 8. Então, média de gols aí, Atlético de Madrid 2,67, Mallorca 2,20, 1,87 feitos, Atlético de Madrid para 0,80 sofridos, o Mallorca 0,87 feitos para 1,83 sofridos. 0,5 HT na casa dos 60%, ambas equipes, 1,580, Atlético de Madrid 67, Mallorca. O 2,5 a gente já vê que já é baixo das duas equipes, né? Atlético de Madrid 47, o Mallorca 27% e o under 3,5 87 para as duas equipes. Vamos para as odds aí. Então temos o Atlético de Madrid em 45, Mallorca 10,5, né? Então no trade aí dá para tentar buscar esse back Atlético de Madrid, né? Jogando em casa aí faz uma excelente campanha e é o terceiro melhor mandante, né? Só perde para Real Madrid e Barcelona. Então o Atlético de Madrid em casa é uma equipe muito forte. Então vejo valor buscar esse back aí Atlético de Madrid e aquela coisa também, né? Mercado do under aí, o 2,5, o under 2,5 tá 1,70. Então, ver como é que vai estar a postura do Atlético aí do Mallorca. Sabe que são duas equipes bem under, né? Já minha entrada pré, eu vou pegar aqui um Atlético Madrid para vencer, um under 2,5 HT e um under 4,5 no jogo, pagando 1,65. E meu palpite, meu placar, 2-0 Atlético Madrid. Perfeito. Então vamos agora direto para o segundo jogo, né? Joguinho da Premier League, West Ham contra o Liverpool. Ele mesmo, pessoal, ele mesmo. Tive um histórico de confrontos aqui. 6 vitórias para o Liverpool, uma vitória para o West Ham. E aqui a gente vê a race das duas equipes, né? O West Ham até com uma race interessante, né? Apenas uma derrota na race, 3 empates, 6 vitórias. E o Liverpool aqui com uma race bem oscilante, 4 vitórias, 3 derrotas e 3 empates. Na tabela de classificação, pessoal, o Liverpool vem na 7ª colocação. Ainda dá para sonhar aqui com uma briga para pegar uma vaga na Champions, mas é muito difícil, né?
9 pontos atrás do United e do Newcastle, mas tem um jogo a mais que o United. Então, cara, bem complicado aqui pro Liverpool conseguir essa vaga aqui direta aqui via Premier League, né? Então, tem que ganhar, né? Ganhar aí, torcer para o tropeço aí, tanto de United quanto do Newcastle. Já o West Ham não disputa nada, né, pessoal? Já conseguiu se afastar bastante da zona do rebaixamento aqui e muito longe aqui para brigar por uma vaga aqui na Europa League ou Conference, uma coisa assim. Então tá numa zona bem morta ali, bem complicado aqui para a equipe do West Ham conseguir vaga em alguma coisa aqui. A gente vê aqui o West Ham em casa, né? É uma equipe aí que uma campanha bem mediana, né? A gente vê que perdeu aqui 6 partidas, venceu 6 e empatou 4, né? Então faz uma campanha bem mediana em casa, mas teve um começo pior, né? A gente vê que tem mais derrotas no início do campeonato. E nos últimos jogos ele vem fazendo uma campanha aí mais estável, né? Pô, empatou com o líder Arsenal, que vem tropeçando aí, né? Vai conseguir, eu acho que, entregar aí o título para o City. E, cara, de derrota, teve só essa derrota dura aqui para o Newcastle. De resto, ele conseguiu ir vitórias e empates. Já a equipe do Liverpool faz uma péssima campanha como visitante, apenas 4 vitórias. Então, cara, o Liverpool aí vem muito mal, né? Muito mal mesmo. E a gente vê que o Liverpool aqui, quando ganha, também não marca muitos gols, né? A gente vê que ganhou aqui, tá 2 gols de diferença, aqui apenas um. Somente nesse jogo conseguiu uma larga vantagem. E o West Ham, cara, tomou esse 5-1 e as outras derrotas também, né? Derrotas não muito elásticas, né? Apenas 2 gols de diferença nas derrotas. Então, uma equipe aí que, apesar de ser bem mais fraca, aí não sofre muitas goleadas quando perde, né? Perde por uma diferença pequena de gols. Mais dados das duas equipes. O West Ham marcou nas últimas 10, estão vendo uma sequência interessante, e marcou no primeiro tempo nas últimas 10 aí, pô, a equipe do West Ham, um over HT muito forte, né? E over 2,5 nas últimas 3. Bem quente aí o West Ham. Já o Liverpool marcou 3 ou mais gols nas últimas 2. Então também uma equipe que vem marcando seus gols. E over 2,5 nas últimas 3 também. Média de gols das duas equipes: 2,63 para o West Ham, 2,81 para o Liverpool. A gente vê que a média de gols feitos e sofridos do West Ham é igual, né? 1,31. E já o Liverpool, uma média de 1,25 feitos e 1,56 sofridos. Tem sofrido muitos gols aí como visitante a equipe do Liverpool. Já aqui o 0,5 HT, pessoal, 94% para o West Ham e 69% para o Liverpool. E o e-mail também, 94%, 69%. Muito interessante buscar um gol no primeiro tempo. E esse e-mail também muito quente, né? A gente vê que o 2,5 já não está tão alto pelo lado do West Ham, mas pelo Liverpool continuaria bom aqui. Mas eu aconselho vocês aí, quem quiser buscar um golzinho no primeiro tempo e 2 gols na partida, cara, índices muito bons aqui para se trabalhar isso. Para o trade, pessoal, o que eu vim trabalhar aqui? Cara, bem complicado aqui esse mercado de match odds, né? O Liverpool é uma incógnita. Quando tu acha que, não, agora vai, ele vai lá e perde. Aí pensa, não, agora já era. Toca 7, toca 6. Então, cara, o Liverpool é bem complicado aí trabalhar a favor do Liverpool. Eu, sinceramente, prefiro trabalhar contra a equipe do Liverpool. Mas vamos ver a postura. Essa aqui eu vou deixar o match odds totalmente para o live aí, para ver a postura das duas equipes aí. E quem sabe trabalhar até contra aqui a equipe do Liverpool, é um leizinho ao Liverpool, cara, pagando muito bem se a gente pegar um gol do West Ham que vem marcando aí nos últimos 10 jogos no primeiro tempo. E é isso que a gente precisa, né? Tá trabalhando ali contra o Liverpool no primeiro tempo, pegar um gol do West Ham que vai pagar absurdamente bem. Então ele vai pagar aí, cara, 100% aí. Então acho muito valor aí. Cara, mais de 2,5 gols também, pessoal. Dependendo aí da postura aí, se tiver aquele jogo aberto com trocação aí, como o West Ham vem marcando seus gols, o Liverpool também. Esse over 3,5 bateu para as duas equipes nos últimos 3 jogos. Então, cara, muito valor também ficar de olho em gols nesse confronto. Já a minha entrada pré, pessoal, eu vou pegar aqui um West Ham handicap europeu mais 3 para o West Ham, mais de 0,5 gols no primeiro tempo e mais de 1,5 gols no jogo. Oddzinha de
1,75 e o meu placar para esse jogo 2-2. Tá, então 2-2, palpite do Dornelles. Vamos agora para um jogão, né? Inter de Milão e Juventus. Segundo jogo aí da semifinal da Copa da Itália. Primeiro jogo já foi 1-1, né? Tive confronto aí nos últimos 3 anos aí. A gente tem uma vitória da Inter, 2 vitórias da Inter. Tem aqui 6 vitórias da Juventus e 5, 6 empates, né? Então, e jogos aí, deixa eu ver aqui, tem 2-0 aqui, 1-0 e o restante tudo jogo movimentado, né? Deixa eu ver aqui a campanha, olha essa race aqui da Inter, uma race com apenas 2 vitórias, né? Nos últimos 10 jogos, mas venceu quando tinha que vencer, né? Aqui venceu o Benfica fora de casa, depois conseguiu um empate aqui, né? 3-3 jogando em casa, mas nos últimos 10 jogos da Inter, apenas 2 vitórias, tem 4 derrotas e 4 empates, e a Juventus aqui vinha num momento muito bom também, né? Mas a pegar que os últimos 5 jogos são 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate, né? Então vem meio que oscilando aí também a Juventus aí, os últimos jogos. A Juventus que foi concedido de volta os pontos, né, que tinham perdido no campeonato italiano. Então aqui a campanha aqui nas oitavas, a Inter passou do Parma e da Atalanta, agora e foi 1-1 confronto contra a Juventus. A Juventus passou do Monza, da Lazio e teve esse empatezinho. Então vamos para mais dados aqui. A Inter marcou 3 ou mais gols nas últimas 2, não ganhou em 8, under 3,69. Juventus marcou em 8, under 3,5 nas últimas 9. Então média de gols aí 2,25 da Inter, 1,80 da Juventus, né? Os últimos 10 jogos casa fora, então 0,75 feitos da Inter para 1,50 sofridos, a Juventus 1 feito para 0,80 sofridos. O 0,5 HT 50% Inter, 80 Juventus, 1,5 da Inter cai, né, bastante, apenas 25% da Juventus é um número bom, né, 60. O 2,5 acaba sendo 25 também da Inter e 20% da Juventus, under 3,5, 75% Inter e 100% da Juventus. Vamos para as odds aí, temos uma Inter a 2,10, Juventus a 4,2. Então, para o trade aí no Match Odds é um jogo complicado, né? Vê que é uma semifinal de Copa, então é possibilidade de título para a Inter, né? Que tem também tem a Champions do caminho, a Juventus está na Liga Europa. Então, são duas equipes aí que querem a caça de mais um título, né? O campeonato italiano não vai dar para as duas equipes. Então, cara, é um jogo duro aí, jogo duro para o Match Odds. É tentar buscar um lei a pior equipe em campo. O mercado de gols me agrada, apesar da a gente ver que ali a Inter não vem sendo um bem over, né, nos últimos jogos. Mas, pô, pegar o primeiro jogo já foi 1-1. É um jogo de Copa aí no momento que uma equipe abre o placar, a outra equipe já vai ter que se jogar. Então a gente vê que o 2,5 está partindo de 2,30, né? Então já é uma excelente odd aí no pré-live, né? 1,5 aqui, se a gente for ver, ele está partindo de 1,42. Então no live aí, pô, ligeirinho aí, em 15 minutos aí bate uma odd já interessante para se entrar, né? Para estar posicionado aí, ter aí 70 minutos, de repente, de jogo para sair 2 gols. Ou de repente, se quiser esperar, sair o primeiro gol, né? Porque é aquela coisa, enquanto tá 0-0, de repente as equipes ficam meio com o pé atrás, mas acredito bastante que saia no mínimo 2 gols aí nesse jogo. Já minha entrada pré, eu vou pegar aqui um handicap mais 3 da Juventus, pode perder por até 2 gols de diferença, um over, 1,5 gols, e aquele ambas cartão, aquele jogo quente aí, aquele clássico, semifinal, pagando 1,75. E meu palpite, meu placar, 2-1 Juventus. Perfeito. Então, cara, baita jogo aí, não dá para perder também. E, cara, no mesmo horário aí, né? Vai ter que ficar dando aquela pulando de canal em canal. Jogão da Premier League aí, né? Valendo a liderança, entre aspas, né? Porque, na verdade, ainda vou mostrar para vocês ali que o Arsenal tem jogos a mais que o City. Mas, cara, se o City vencer essa partida aqui, aí a vaca vai pro brejo, hein, Arsenal? Te ver aqui o histórico de confrontos, uma pequena vantagem pro, pro City aqui, 9 vitórias e uma vitória do Arsenal. E aqui a race das duas equipes, né?
O Arsenal que vem sim, o City que vem, cara, simplesmente passando o carro, né? Te ver aqui só atropelo, pessoal, só atropelo. Dá um empatezinho com o Bayern aqui, um jogo que foi só para cumprir tabela ali, né? E um pênaltizinho cachorreiro pro Bayern ali. Então, cara, empatezinho na race aí, cara, espetacular o momento do City. E já o Arsenal aí que sentiu, né? Sentiu a pressão na hora do pega para capar aí. Cara, já foi eliminado da Europa League. E daí aqui na Premier League, cara, 23 empates consecutivos. E, cara, aqui o Arsenal abriu 2-0, tomou empate. Esse jogo aqui não me lembro, cara. Como é que foi esse empate aqui? Mas aqui até ele buscou o empate, né? Acho que aqui também ele abriu a vantagem e tomou o empate. E aqui ele conseguiu buscar o empate, cara, 3 empates seguidos, 3 tropeços, e aí a conta chega, né? O City aí veio atropelando, já colou ali na equipe do Arsenal, a gente vê aqui que tá a distância de 5 pontos, mas são, cara, o City aqui tem 2 jogos a menos, né? Então, cara, mesmo se esse jogo até empatar, é só o City vencer os 2 jogos que ele tem aqui a menos, que ele já ultrapassa o Arsenal. E vencendo esse jogo aqui, vencendo esse jogo, e ficando a 2 pontos com 2 jogos a menos aqui, a taça já vai estar praticamente na mão do City. Então, cara, é um jogo aí importantíssimo para as duas equipes, né? O Arsenal tem que ganhar para conseguir se manter na liderança, né? O empate não serve para a equipe do Arsenal. E o City aí, cara, jogando em casa, onde simplesmente atropela geral, né? A gente vê aqui que o City tem a melhor campanha como visitante e o Arsenal melhor campanha como mandante e o Arsenal melhor campanha como visitante. Então vai ser o confronto aí realmente dos líderes, né? A gente vê o City em casa, campanha muito boa, né? Teve esses tropecinhos aqui, um antes da parada da Copa, um depois da parada da Copa, aí o City aí tava meio que dormindo, mas depois voltou o padrão, né? Só atropelo aí. A gente vê que o City, cara, só nesses 2 tropeços que o City marcou apenas um gol, de resto aí foram tudo 2, 3, 4, 6, então, cara, City em casa muito forte, né? Muito forte mesmo. O Arsenal fora de casa não fica muito atrás, né? A gente vê que tem apenas 2 derrotas, 3 empates. E, cara, venceu as outras aí. Também é uma equipe que marca muitos gols aí como visitante, jogos movimentadíssimos aí, tanto do Arsenal como visitante, do City como mandante nem se fala, né? Um absurdo aqui a quantidade de gols nos jogos do City. Mais dados das duas equipes. Tive o City aqui. Marcou nas últimas 10, não perdeu nas últimas 10, over e meio nas últimas 8, over 0,5 HT em 8. Já o Arsenal marcou primeiro nas últimas 10. Um dado interessante aí para quem quiser trabalhar aí a favor da equipe do Arsenal. Marcou nas últimas 10. O problema é que é contra o City, né, pessoal? E concedeu nas últimas 6. Over 0,5 HT nas últimas 10. Ambas marcam sim em 6. Nas últimas 6, desculpa. Média de gols das duas equipes. O City, 4,33 aqui como mandante, um absurdo essa média de gols. E o Arsenal, 2,81, uma média over. Gols feitos, 3,33 para o City. E o Arsenal, uma média de 2 gols feitos fora de casa, uma média muito boa para um visitante. Gols sofridos do City em casa, média de 1 gol. E o Arsenal, 0,81. 0,5 HT, pessoal. 100% para o City, 75% para o Arsenal. 1,5, 100% para o City, 75% para o Arsenal. E a gente vê o 2,5, 87% para o City, 50% para o Arsenal. Então, cara, aqui gols, né, pessoal? 0,5 AT, excelente, 1,5, excelente. E o próprio 2,5, apesar de estar só 50% para o Arsenal aqui, é que, pô, o Arsenal tem uma defesa até que não toma tantos gols, né? Marca muitos gols, mas vai pegar um ataque simplesmente espetacular, né? Então, cara, confronto aqui de 2 ataques absurdos. Tudo para ser um jogo movimentado, cheio de gols. Vamos aqui para o trade, pessoal. A gente vê as odds aqui, 1,60 para o City, né? Bem esmagado, mas, cara, sinceramente aí, eu venho sim dar uma espiada e ver se eu consigo pegar esse back equipe do City. Cara, acredito que o City vai vir aí para atropelar o Arsenal. O Arsenal realmente sentiu a pressão e vai patinar aí o City, eu acho que atropela esse jogo. Então dá para vir tentar buscar esse back equipe do City aí, se der o padrão aí, uma odd para o City comandante é interessantíssima, uma odd de 1,60. Cara, esse 2,5
Oi. Dá uma olhadinha na goleada para nós aí. Tá. Eu vou olhar aqui, mas esse 2,5 também é 1,60 e poucos aqui, já partindo de 1,60 e poucos. Então, cara, 10, 15 minutos, se não tiver saído o gol do Brabo ainda, já essa odd já vai estar beirando ali o 1,80, 1,90. Muito interessante buscar o 2,5 nesse jogo aí, que vai, cara, vai ser, o Arsenal também vai ter que se expor, não adianta só se defender, né? O empate não serve para a equipe do Arsenal. Então, cara, tendo que se expor contra o City vai ser muito duro. E vamos ali a pedidos, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Olha aí, hein, pessoal. 6,2 aí a goleada do City aí. Lembrando que a goleada ele tem que ganhar, tem que fazer 4 gols e ganhar a partida, né? 4 gols ou mais e ganhar a partida, né? Pode ser 4-3, 5-4. Importante que ele marque seus 4 gols. Cara, uma odd bem interessante aí para quem for mais ousado aí e quiser buscar essa goleada aí com 3 gols do Brabo. Vamos lá. Minha entrada pré, pessoal. Eu ainda fui na cautela aqui na entrada pré, né? Por se tratar aí de um confronto aí dos líderes, duas equipes que fazem campanhas excelentes. O que eu peguei? Eu peguei mais de meio gols do City, que, cara, o City somente em 2 jogos não fez 2 gols em casa. E nesse jogo aí, cara, acredito muito que o City marque pelo menos 2 gols aí contra a equipe do Arsenal, que o City vai estar comendo a bola. E mais de 2,5 mais de 2,5 gols no jogo. Então, cara, oddzinha de 1,75. Então, como eu falei, acredito num jogo bem movimentado com gols. E o meu placar para esse jogo 4-1 City, 3 do Brabo, como eu já tinha falado antes. Ó, então vai entrar a goleada, hein? 4-1 é goleada. Fechou então, tá aí a análise do Donelis para esse jogão, né? Vamos agora para a La Liga, jogo do líder, né? Raio Vallecano e Barcelona. Então, jogo do quase campeão já, né? Da La Liga, 31ª rodada. Confronto nos últimos 3 anos aí, ó. O Raio com 2 vitórias, né? Um empatezinho e uma vitória do Barça. Confronto, Race aqui, né? Dos últimos 10 jogos, o Raio apenas uma vitória, né? Ganhou apenas do Osasuna. Vem de 4 derrotas e 5 empates, né? Então, empatando muito na Race aí o Raio. E o Barça aqui, né, numa race um pouco mais mediana, né, pegou uma sequência ruim aqui, né, perdeu para o Real Madrid aqui na Copa do Rei, daí emendou 2-0 e ganhou do Atlético de Madrid nesse último jogo, né, para tirar a zica, aquela coisa, aqueles rumores aí que podia entregar também, né, podia dar uma de Arsenal aí e dar uma entregada num campeonato aí que também já está praticamente ganho, né, Barcelona, então nos últimos 10 jogos, 6 vitórias, 2 derrotas, 2 empates, né. A gente vê que o Barça, melhor mandante, melhor visitante, né. A gente vê que fora de casa o Barça com uma defesa muito boa também, né. Tanto em casa tomou apenas 2 gols, fora de casa tomou 7, então fez 26 fora e fez 28 em casa. O Ryan, a gente vê que em casa aí também é uma defesa que toma em média 1 gol por jogo e faz um pouco mais de 1, né, olhando aqui na tabela. Então o Ryan 10º colocado. E aqui o Barça aqui já está a 6 pontos, né, do Madrid. Então é difícil, não 6 não, né, 11 pontos, viajando 11 pontos do Madrid. Então, cara, praticamente impossível o Barça vacilar a esse ponto, né. O Barça aqui a gente vê que fora de casa tem uma campanha muito boa, né, apenas 2 derrotas, a maioria dos jogos under também, né, e um empatezinho. E o Raio aqui perde pouco, né, se for ver o Raio em casa perde pouco, empata bastante e ganhou aqui de alguns. A maioria dos mortos, né? Mas conseguiu ganhar do Madrid aqui também. Vamos para mais dados. O Raio concedeu nas últimas 6, não ganhou em 9, ambas marcam sim nas últimas 5, over 2,5 nas últimas 3. O Barça não perdeu em 8, ambas marcam não nas últimas 5 e under 3,5 em 8. Então, média de gols aí do Raio 2,53, do Barça 2,20, o Raio 1,40 feitos para 1,13 sofridos, o Barça 1,73 feitos para 0,47 sofridos. O 0,5 HT na casa dos 70% ali de ambas as equipes, 1,5 do Raio 80%, do Barça jogando fora de casa 47%, o 2,5 53% Raio, do Barça 47% também, e o under 3,5 80% Raio, 73% do Barça. Vamos para as odds aí. Temos um Raio Vallecano a 5,4, Barcelona 1,78.
Cara, odd interessante aí para se trabalhar a favor do Barcelona, né? Mas a gente vê ali que o Raio jogando em casa perde pouco, né? E o Barcelona, querendo ou não, não ganhou o título ainda, né? Mas, cara, é questão de tempo aí, empatar um jogo, perder aqui. Vai com o tempo aí, daqui a pouco já vai sagrar campeão ao decorrer das rodadas. Então, tem que ver como é que o Barcelona vai entrar em campo também, né? Se o sol não vai atrapalhar também, né? Tem que ver se esse jogo, se o sol atrapalhar, daí é melhor trabalhar um Lei Barcelona, né? Mas se der padrão aí, acho que uma odd interessante aí, 1,80, buscar esse back equipe do Barcelona. Ou under ali, a gente pode dar uma olhadinha, né? A gente vê que o 2,5 aqui está 1,87, 3,5 aqui 1,32. Já minha entrada pré, pessoal, vou pegar aqui um dupla chance do Barcelona e um under 3,5, pagando 1,60. E meu palpite, meu placar, 1-0 Barcelona. Teria um sol atrapalhar, né? Vamos lá, pessoal. Vamos tocar a ficha aqui agora. Copa do Brasil. Brasil de Pelotas contra o Atlético Mineiro. Então a gente vê que o jogo de ida foi 2-1 para o Galo, né? O Galo, uma vitória magra aí sobre o Brasil de Pelotas em casa. O Galo que não está atravessando o seu melhor momento, né? E a gente vê que o Brasil de Pelotas também não está naquele momento espetacular, né? Mas a gente sabe que o Brasil de Pelotas aí jogando em casa é um time bem chato, né? Então a gente vê que na Race aqui tem 3 vitórias, 4 derrotas e 3 empates. Já o Galo aqui tá com uma Race de 5 vitórias, 4 derrotas e um empate aqui na última rodada aqui contra o Santos. Também uma equipe aí que tá numa temporada terrível. Mais dados das duas equipes, pessoal. A gente vê que o Brasil de Pelotas, under 13,5 nas últimas 6, ambas marcam não em 7. O Galo, under 13,5 nas últimas 6. Espetáculo, as duas aí com under 13,5. A gente vê aqui o Brasil de Pelotas em casa e tem uma média de 1 gol feito por jogo e 0,50 sofridos. Média muito under de 1,50 aqui. E já a equipe do Galo aí, com uma média de 1 gol feito e 1,25 sofrido, média de 2,25 gols. O 0,5 HT, pessoal, bem interessante aqui, né? Apesar do Brasil de Pelotas ser um pouco mais under aí, né? A gente vê aqui com uma média de 75% para as duas equipes, um golzinho no primeiro tempo, 1,5, 50%, né? O 2,5 já tá bem baixo aí, e o under 3,5 vem mais forte. Mas é aquilo, né, pessoal? Ficar ligado aí que é como o primeiro jogo já foi mais movimentado e foi 2-1, né? E cara, o Brasil de Pelotas vai estar jogando em casa, vai precisar se expor, vai precisar virar essa partida aí. Então, cara, se o jogo de ida já foi 2-1, jogo de volta e tem a tendência aí também ser movimentado com gols, porque já tá partindo aí que a equipe mandante precisa do resultado, né? Então vai se expor aí, vai deixar espaço para o Atlético Mineiro aproveitar que, pô, tem só o Hulk ali cara, um fenômeno ali, o Hulk vai fazer uma temporada muito boa, né? Não é só nessa última temporada, outra também. E, cara, e o Brasil de Pelotas também vai ficar em cima, vai tentar ali o seu gol. E o Galo, cara, tem tomado gol direto ali, né? Tem perdido vários jogos que não fáceis, digamos assim. Né? Então, cara, a gente vê essa odd aqui, 1,40 pro Galo, que não precisa do resultado. Cara, tem uma equipe melhor. Pô, mas no jogo de ida aí foi um jogo muito difícil pro Galo, né? Muito difícil pro Galo. Então, cara, olha, não concordo muito com essa odd aí. Claro que o Galo tem um elenco muito melhor que o Brasil de Pelotas. Mas, cara, vai estar ali, com certeza, ali. Claro, estádio acanhado e tudo, mas vai estar estádio lotado ali para esse jogo aqui contra o Galo. A torcida é muito forte ali, a torcida do Chavante. Vai estar empurrando aí o Brasil de Pelotas aí. E, cara, dá para rolar um crime aqui, pessoal. Dá para rolar um crime aí. Então, cara, dependendo desse início do jogo, aí dá para tentar se expor aí, pegando uns lei galo aí para pegar aí quem sabe, uma correção dessa odd. E um espetáculo seria pegar um golzinho, né? Pegar um golzinho do Brasil de Pelotas. Fenômeno nesse jogo, ia pagar muito bem. Questão dos gols, pessoal. A gente vê que o 2,5 tá 1,77, né? Até acho um pouco baixo, né? Essa odd. Eu gostaria de buscar 1,5, mas o 1,5 tá bem esmagado, né? Bem esmagado. Então, vou ficar de olho no live ali para dar uma olhada na questão dos gols, mas tá bem esmagado ali. Eu acho que vai ser um jogo aí
movimentado e que tenha gols, né? Então, cara, com essa odd muito esmagada, eu vou deixar para o live para ver quem a gente consegue pegar. Já a minha entrada pré, pessoal, eu vou pegar aqui um Brasil de Pelotas handicap europeu mais 3, né? Então pode tomar até 2 gols de diferença, que é essa entrada da Green, e mais de meio gols, né? Por tudo aquilo que eu falei, né? Se tratando de um jogo de volta, o primeiro jogo já foi movimentado, já foi 2-1 para o Galo, e o Brasil de Pelotas em casa é uma equipe muito chata, né? Vai para dentro do Atlético Mineiro. Então, cara, eu acho muito valor em buscar 2 golzinhos e esse handicap bem positivo aí para o Brasil de Pelotas, podendo perder até por 2-0, por exemplo, da Green a nossa entrada aí. Então, cara, meu placar para esse jogo, 2-2 aí, e o Brasil fica pelo caminho. Ai, 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 2-2, o Brasil é chatinho jogando lá no Bento Freitas, então tem tudo para ser um jogo movimentado, e quem sabe, né, se o Brasil não pode fazer um crimezinho, né, o Galo também não está bem encaixado. Vamos agora para o jogo do Corinthians e Remo, primeiro jogo, ai, 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 Corinthians já tomou 2-0 no primeiro jogo, agora vai ter que se virar, né, tem que se virar na volta. Então a gente vê que o Corinthians aí, cara, nos últimos 2 jogos aí, 2 derrotas, perdeu na Libertadores em casa para o Argentinos Júnior, né? E perdeu para o Goiás aqui de virada 3-1 no Brasileirão. O Cuca assumiu aí. O pessoal não está muito contente lá, a torcida, né? Desde que foi anunciado o Cuca, mas vamos ver, né? Vamos ver o que consegue extrair aí desse time aí do Corinthians. A gente vê que nos últimos 10 jogos o Corinthians tem apenas 4 vitórias, 3 derrotas, 3 empates. E o Remo aí, né, tá na semifinal aqui do Campeonato Paraense aqui. Então, numa race aí com 6 vitórias, 3 derrotas e um empate, né? Mas diferença de qualidade de time aí, a gente não pode se basear muito, né, nessas races aí. Mas lá no Pará, lá o Remo ganhou, né? Ganhou de 2-0 do Corinthians. Vamos para mais dados aqui. O Corinthians marcou 2 ou mais gols em 6, concedeu o primeiro nas últimas 4, under 3,5 nas últimas 6, over 0,5 HT em 9. O Remo under 3,5 nas últimas 6. Vamos para a média de gols aí nos últimos 10 jogos, casa fora. Corinthians 2,83, Remo 2,20. Corinthians 1,83 feitos para 1 sofridos. O Remo 0,80 feitos para 1,40 sofridos. O 0,5 HT do Corinthians muito bom jogando em casa, né? 83%. Do Remo jogando fora 40%. 1,5, 83% também do Corinthians e do Remo 60%. O 2,5, 67 e 40%. E o under 3,5, 67% também o Corinthians e 80% o Remo. Vamos para as odds aí, pessoal. Temos aí um Corinthians a 1,20, né? Então, baixíssima odd do Corinthians, né? A gente vê que numa race aí que não tá legal. Mas, cara, Corinthians aí jogando na Arena Corinthians é um time muito forte quando joga em casa, né? É uma torcida que empurra o jogo todo também, que empurra o time. Então, 1,20 é muito baixo, né? Mas dá para se posicionar de repente a favor de gols aqui. O 2,5 a gente vê que está 1,81. Ou como o Dornelles gosta de trabalhar ali também, a goleada do Corinthians aqui, próximo a 3 também é interessante, né? Se o Corinthians começar forte, dá para tentar fribetar essa posição. Porque, como eu falei, o Corinthians em casa é um time muito forte, é uma odd muito baixa para se expor, mas o Corinthians em casa é muito forte. Já a minha entrada pré, pessoal, vou pegar aqui um Corinthians para vencer, um 0,5 HT do Corinthians e um over 1,5 gols no jogo, pagando 1,70. E meu palpite, meu placar, 3-1 Corinthians, daí nos pênaltis. O Cássio é pegador de pênalti, né? Não adianta. Vai passar o Corinthians. É o brabo, não adianta. Vamos lá, o Cássio tem que dar umas falhadinhas aí no último jogo aí. Vamos lá. Flamengo e Maringá, pessoal. O que eu vou te dizer aqui? 2-0 Maringá no jogo de ida, para delírio do Cartoloco lá, que patrocinou o Maringá, né? Botou o nome do canal dele no short do Maringá. E o Maringá vai lá e ganha do Flamengo ainda. Que loucura, hein, pessoal? Que loucura. Assisti esse jogo aqui, jogo, cara, horrível do Flamengo. E, cara, vou te dizer que saiu barato, hein?
Saiu barato, o Flamengo não jogou nada, uma preguiça, assim, achando que ia decidir a qualquer momento. E foi lá e mamou 2 golzinhos do Maringá. Então a gente vê aqui a race das duas equipes, né? A gente vê que o Flamengo aqui, cara, vinha naquele momento horrível, né? Horrível. E, daí conseguiu aqui vencer o Coxa, daí venceu a equipe do Nublense aqui, né? Já com um técnico novo, né? O Sampaoli. E perdeu aqui para a equipe do Internacional. Saiu vencendo, né? O Internacional empatou o jogo. E ali no. Cara, foi um jogo bem parelho ali, né? Não assisti o jogo, mas vi os melhores momentos. Então, um jogo aí com as duas equipes aí com oportunidades. E no final ali, cara, qualquer um poderia vencer, né? As duas equipes tentando a vitória. E o Internacional, bem no finalzinho do jogo ali, fez um golaço ali com o Maurício, se eu não me engano ali. Cara, baita gol e uma vitória muito importante para o Inter, que também vinha num momento conturbado. Cara, já o Maringá, né? Uma race boa aqui, mas contra aquelas equipes fraquíssimas, né? E essa vitória aqui, importante contra o Flamengo, né? A gente vê quando o Maringá pegou, por exemplo, o Atlético Paranaense, perdeu os 2 jogos. E aqui venceu o Mengão e, cara, vai animado aí para jogar no Maracanã. Mas, cara, agora é hora de separar os homens das criancinhas, né, pessoal? Vamos lá, o Mengão marcou em 9 das últimas 10, concedeu 2 ou mais gols em 6, over 1,5 nas últimas 10, então um e-mail quentíssimo aqui, e over 0,5 HT em 8. E do Maringá não temos destaques, pessoal. A gente vê aqui a média de gols do Mengão aqui, 3,20 e do Maringá 2,33. A gente vê que gols feitos do Flamengo 1,70 e Maringá 2, e gols sofridos 1,50 Mengão e 0,33 para o Maringá, né? Sofre poucos gols, mas aquilo que eu falei antes, né? Dos adversários realmente muito mais fracos aí que o Flamengo vem enfrentando. 0,5 HT do Mengão, 80%, Maringá 100%, o 1,5 100% para as duas equipes, e o 2,5 70% do Mengão e 33% aqui para a equipe do Maringá. Para o trade, pessoal, cara, essa odd é 1,07 para o Flamengo. É puxada, hein, pessoal? É puxada. Acredito que o Flamengo vença aí com tranquilidade a equipe do Maringá. Mas, essa odd aí, gurizada, essa odd aí eu não venho trabalhar esse back ao Flamengo aí. Né? Se fosse para trabalhar alguma coisa, seria aquela clássica, né? Aquela clássica, pegar a goleada, que a goleada tá esmagada aqui, né? Então tem um gap grande, né? Mas, pô, uma goleada aqui é uns 2,50, né? O Flamengo precisando fazer 3 gols de diferença para se classificar direto, né? Ou 2 aí para levar para os pênaltis, né? Mas, cara, ninguém vai querer levar para os pênaltis esse jogo. Então, cara, essa goleada é muito interessante, né? Muito interessante, partindo que o Flamengo tem que marcar 3 gols pelo menos. Então, quem quiser ir, trabalhar essa goleada aí, vai que o Flamengo já no primeiro tempo já marque 2 gols ali. Pô, dá para te ferbetar a posição aqui, ficar tranquilo pro resto do jogo aí, só esperando bater a entrada. Já a minha entrada pré, pessoal, eu vou pegar aqui o Flamengo para se classificar e mais de 0,5 gols no primeiro tempo. Modzinha de 1,60 e o meu placar para esse jogo 3-0 Mengão. Tá, então 3-0 Mengão é o palpite do Dornelles. Vamos lá, né, Mengão? Pô, 1,07 pro Mengão, forçaram, né? Forçaram a amizade com o mercado. Vamos para os nossos jogos extras aqui então, né, pessoal? Vamos começar aqui com Getafe Almeria. Jogão, hein? Jogão, briga de cachorro louco aqui, se a gente for ver aqui, o 16º, 17º colocado. Brigando aqui, né, com o Espanhol aqui, Valência, para não cair, né? O Cádiz também aqui tá nessa briga. Então a gente vê aqui que o Getafe aqui, pô, tem uma race aqui de três vitórias, né, nos últimos 10 jogos, 3 derrotas e 4 empates. E o Almeria aqui vem apenas 2 vitórias, mas conseguiu ganhar do Barcelona, né? Olha que loucura. Tem apenas 2 vitórias na race, 2 empates e 6 derrotas. Então, como eu falei ali, né? Brigando aqui para não cair as duas equipes. Cara, que me chama a atenção aí, olha essa race do Almeria jogando fora de casa. Então, o Almeria não vence, né? Às vezes consegue arrumar uns empatezinhos, né? Contra uns mortos, que é o que vai jogar, né? Vai jogar contra o fraco também, Getafe aí. Quando arruma um empatezinho, né? Sai 2 gols no jogo, nunca acabou nenhum jogo 0-0, então o Almeria sempre toma aquele gol. E
grande parte dos jogos toma também 2 gols, né? Então é o pior visitante do campeonato. E o Getafe, cara, até começou mal aí, jogando em casa aqui, se for ver, se pegar o recorte aqui dos primeiros jogos. Mas, cara, se for pegar aqui os últimos jogos, aqui os últimos 5 são 2 em 3 vitórias, né? Então, para esse jogo, pessoal, vem buscar aqui cartões pelo jogo ser quente, né? Com dupla chance Getafe, caso saia atrás, ou over 1,5 gols no jogo. Então, para mim, as 3 dicas aí para trabalhar, para pôr no bilhete ou tentar buscar no ao vivo. Vamos aqui, Nottingham Forest e Brighton. Confronto dos últimos 3 anos, empatezinho. Nottingham Forest aqui, pô, olha que nenhuma vitória nos últimos 10 jogos. 7 derrotas, 3 empates. E o Brighton aqui vem numa sequência muito boa, né? 6 vitórias, apenas uma derrota e 3 empates, né? Nos últimos 10 jogos. Mas se a gente for ver aqui jogando em casa fora, vamos pegar esse recorte aqui, ó. Nottingham Forest aqui, ó, só não marcou gol aqui contra o Manchester United e nesse jogo aqui contra o Tottenham. De restante, marcou gol em todos os jogos, né? E o Brighton aqui, se a gente for ver, e toma gol bastante jogo também, né? O Nottingham Forest. E o Brighton fora de casa aqui, ó, só não marcou gol aqui contra o Brentford, né? Então, de restante, marcou gols em todos os outros jogos e toma gol também praticamente todo jogo. Então, ambas marcam aqui para mim, vem quentíssimo nesse jogo. Ou se tu quiser ir mais na cautela, né? Buscar aquele over 1,5 para pôr no bilhete aí, ou até mesmo buscar no ao vivo. Vamos aqui para o jogo do Rapid e Salzburgo. Então, que Bundesliga da Áustria aqui, né? Olha aqui o confronto direto nos últimos 3 anos, né? Então, Salzburg é um pai, né? É um pai aqui, perde o número de vitórias, né? Muitas vitórias aí, e tem aqui 3 empatezinhos. Aqui na Race a gente vê que até que o Rapid não faz uma má campanha, né? Tem 5 vitórias, 4 derrotas e um empate. E o Salzburg aqui deu uma oscilada, né? Os últimos 4 jogos aí, 2 vitórias, 2 empates. Então na Race tem 5 vitórias, 2 derrotas e empates. Salzburg aqui é o líder, né? Rapid aqui é o quarto. Cara, o que me chama atenção aqui é tentar buscar uma dupla chance do Salzburg, né? Se sair perdendo aí. Para pôr no bilhete também uma dupla chance vem bem, ou até mesmo over 1,5, né? Se for ver aqui, jogos aqui do Rapid, aqui todos bem movimentados, nenhum teve menos de 2 gols, e do Salzburg aqui apenas 0-0, de restante teve 2 gols. E pessoal, o jogo aqui do Chelsea Brentford, né? Chelsea, olha, Chelsea, que loucura o Chelsea essa temporada, né? 2 vitórias do Chelsea, confrontos nos últimos 3 anos, uma vitória do Brentford e um empate. Mas olha essa race aqui, pessoal, dos dois times, né? Apenas 3 vitórias nos últimos 10 jogos do Chelsea aí. Se pegar os últimos 7, não venceu nenhum, né? São 5 derrotas, 2 empates. Se pegar aqui os últimos 6 do Brentford aqui, 3 empates, 3 derrotas. Ah, pessoal, esse jogo aqui, se fosse buscar alguma coisa aqui para pôr no bilhete, 10º colocado Brentford, 11º Chelsea. Então, casa do Chelsea também não convence, não nos dá um padrão. Brentford jogando fora de casa aí também oscila bastante. Botaria um under 3,5 aqui no bilhete. Para mim, é a dica aí desse jogo. Perfeito. Então vamos continuar aqui nos jogos extras. Vamos para o joguinho do Sheffield contra o West Bromwich. Então a gente vê aqui nos confrontos aqui, confronto até equilibrado, né? 3 vitórias para cada lado. E aqui a gente vê a race das duas equipes, né? O Sheffield com uma race, cara, muito boa aqui, né? 7 vitórias e 3 derrotas. Mas, cara, perdeu aqui para o líder, né? Para o Burnley, que atropelou geral aqui na segunda divisão inglesa. Tomou 3-0 do City, né? Na Copa da Liga Inglesa, então que não tinha muito o que inventar. E essa aqui é a única derrota aqui fora da curva aqui para o Luton, que também é uma equipe que não faz uma má campanha, não. Já o West Bromwich aqui com uma race bem oscilante, né? 4 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. Já é uma equipe que vem mais abaixo que a equipe do Sheffield. Como a gente pode ver aqui na tabela, né? A gente vê que o Sheffield é o vice-líder, né? A chance de título aqui é muito complicada, né? Porque para o Sheffield aqui faltam 4 rodadas, né? Faltam 4 rodadas, né? E para o West Bromwich aqui faltam 3, né? São 46 jogos. Então, cara, chegar no Burnley aqui, só se o Burnley perdesse todas, né? Para ele ser campeão.
Mas aqui sobe em direto aqui os 2 primeiros, né, do terceiro ao sexto vão disputar a repescagem. Então, cara, para garantir aqui o Luton, a gente vê que é o terceiro colocado, né, então o Sheffield aqui vencendo, né, o Luton já tem 44 jogos, né, então o Sheffield vencendo já garante aqui a segunda colocação, já garante o acesso direto. Então vai estar jogando na frente do seu torcedor, né, contra o West Bromwich, que também está brigando aqui para chegar no grupo dos 6, né? Se vencer, entra no grupo dos 6. Mas, cara, muito complicado aí. A gente sabe aí que a equipe de Sheffield fez uma campanha muito boa. Então tem tudo aí para conseguir essa vitória. Então, pessoal, para esse jogo, o que eu aconselharia? Tive a campanha do Sheffield em casa muito boa, né? E o West Bromwich aí com muitas derrotas jogando como visitante. Então, cara, para botar no bilhete aqui, eu aconselharia pegar um dupla chance a equipe do Sheffield, que em casa é muito forte. E quem quiser pegar também 1,5 gols, a gente vê que vários jogos movimentados aqui das duas equipes. Então, quem quiser pegar 1,5, se tratando de um jogo aí que vale tipo, classificação, né? Classificação direta. Então, acredito aí no jogo movimentado e que o Sheffield não perca essa partida. Então, quem quiser pegar o dupla chance ou 1,5 por bilhete, do meu ponto de vista, vale muito. Joguinho aqui do Famalicão e Porto, né? A gente vê o histórico de confrontos aqui, jogos movimentadíssimos, né? A gente vê que todos os jogos tivemos 3 ou mais gols aqui no confronto entre as duas equipes, né? Então é um jogo aí semifinal da taça, né? Então, só que, pessoal, a gente vê aqui que é o primeiro jogo, né? Então, às vezes, o primeiro jogo pode ser um pouco mais truncado, né? Mas não é o histórico aqui das duas equipes mostra, né? Quando eles jogam contra o outro. A gente vê aqui a race das duas equipes, né? São duas races boas, né? O Famalicão 7 vitórias, 3 derrotas. O Porto aqui com 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Então, cara, duas equipes em momentos bons. Cara, jogo complicado, né? Jogo complicado aí pelas odds aí, a odds bem esmagada para a equipe do Porto. Mas não adianta, né? O Porto é muito brabo, né? A gente pode ver que no próprio histórico apenas uma derrota. Então, pessoal, para esse jogo, o que eu aconselho para vocês aí? Quem quiser buscar um empate anula aí para a equipe do Porto, para botar no bilhete, acho que é interessante aí para. Acredito que o Porto não perca essa partida, né? E, cara, baseado aqui no histórico de confronto entre elas, quem quiser buscar 1,5 gols, também acredito que tenha valor aí, né? Mas eu iria aí com um empate anula para a equipe do Porto para colocar no bilhete. Santos e Botafogo de São Paulo, pessoal. Tive o primeiro jogo foi 2-0 para a equipe do Santos, né? Então agora o Santos joga em casa. Tive a história de confrontos, 2 vitórias para o Santos, um empate e uma derrota. E a race das duas equipes, né? O Santos com uma race horrível aqui. Horrível não, né? Bem ruim. Né? 2 derrotas, 4 empates e 4 vitórias. E vai pegar aí o Botafogo de São Paulo com uma race também não boa, né? 4 vitórias, 5 derrotas, um empate. Cara, jogo aí que o Santos já ganhou o primeiro jogo fora, então em casa aí. Uh, não sei se o Santos vai com a equipe titular aí, porque o Santos, cara, vem tropeçando em tudo que é campeonato. Então, cara, precisa aí também ficar de olho aí no Campeonato Brasileiro, né? Porque, pô, não venceu nenhuma ainda. Então, cara, não sei se vai poupar alguém, mod de 1,60 e poucos pro Santos aí. Sinceramente, pessoal, esse jogo aqui eu fico de fora, um jogo também, cara de under aqui. Eu não vou passar nada para vocês aqui nesse jogo aqui, que já tá. O Santos já tá praticamente com a vaga garantida aí, né? Só se passar uma vergonha muito grande e perder pro Botafogo de São Paulo em casa, aí. Então não aconselho nada para vocês. Esse joguinho aqui do Tombense e Palmeiras, pessoal. O jogo foi bem movimentado, né? 4-2 para a equipe do Palmeiras. Então aí, agora uma odd de 1,44 para o Palmeiras jogando fora de casa contra a equipe do Tombense, que é uma excelente equipe mandante, né? Mas é aquela coisa, pessoal. Acho que está muito esmagada essa odd, mas é complicado também puxar alguma coisa a favor da equipe da Tombense. Então, cara, mercado de tipo, match odds aí, escolher um lado que eu acho complicado aqui pelas odds que estão postas aqui. Então, se eu fosse aconselhar alguma coisa para vocês e botar num bilhete aí, pegaria esse e-mail. A gente vê os jogos da Tombense, jogos bem movimentados aqui da equipe da Tombense. Palmeiras também, jogos recheados de gols. O primeiro jogo já foi 4-2. Então, cara, Tombense aí em casa é muito forte, vai se atirar para o Palmeiras tentar aí o milagre aí. Então, cara, esse 1,5 vejo muito valor para buscar nesse confronto. Já o joguinho aqui do Águilas Douradas contra o Santa Fé,
A gente vê aqui o histórico de confronto, até o Santa Fé tem uma vantagem, 3 vitórias e 2 vitórias do Águilas, um empatezinho. E aqui a gente vê a race das duas equipes, né? São races até parecidas. Aqui é o Águilas com 5 vitórias, 3 derrotas e 2 empates. E já aqui a equipe do Santa Fé, 5 vitórias, 2 derrotas e 3 empates, né? A gente vê aqui que o Águilas é o líder, o Santa Fé é o oitavo, né? Mas em caso, o Águilas é muito forte. Aqui a gente vê que tem apenas um empatezinho, o resto venceu todas. E já o Santa Fé fora de casa, apenas uma vitória. Uma equipe que empata muito. Então, pessoal, pelas odds que estão postas aqui, ó, uma odd de 2 e pouco aqui para o Águilas, eu vejo muito valor em quem quiser colocar um dupla chance para a equipe do Águilas, que é uma equipe que não perdeu em casa ainda, contra uma equipe que venceu apenas uma, botar um dupla chance no bilhete, ou também um golzinho no primeiro tempo. A gente vê aqui, ó, o Águilas jogando em casa, somente esse jogo que não tivemos gol no primeiro tempo, de resto, tudo gol no primeiro tempo. E aqui nos jogos do Santa Fé, somente esse jogo tivemos um gol com 1 minuto do segundo tempo, o resto também todos gols no primeiro tempo. Então é buscar um golzinho no primeiro tempo, dupla chance para o Águilas, para botar no bilhete, é o valor que eu encontro nesses jogos. Fechou, então. Tá aí os nossos jogos extras, né? Além das nossas análises, palpites, como de praxe. Então, vamos deixar agora nosso bilhetinho também, né? Tem aquele bilhetinho também, pessoal que gosta daquela duplinha. Então, tá contigo aí, Donelis. Vamos lá, hoje vamos deixar uma duplinha para vocês aí, né? Vamos pegar aqui o joguinho do Raio Vallecano contra o Barcelona, o empate anula para a equipe do Barça. E no joguinho do City e Arsenal, o jogão do dia, vamos pegar um golzinho no primeiro tempo, um jogo que acredito seja muito movimentado. Então, cara, um golzinho no primeiro tempo vem muito quente. Odinha de 1,72, pessoal, para nossa dupla. Então, esse é o bilhete de hoje. Tá aí, então, a nossa duplinha, nosso bilhete. Então, agradecer mais uma vez aí quem vem nos acompanhando, quem vem nos dando aquela força ali, aquele like, quem se inscreve no canal, comentário ali. Grande abraço também para o Renan ali Ô, Renan, que valeu. comentou ali, nos deu uma força ali no último vídeo. Então, um grande abraço aí, Renan. Valeu, grande abraço. E era isso, né? Fechou. Amanhã estamos de volta para mais análise palpites. Valeu!